Quais são os tipos de integrais que existem? Tem as integrais indefinidas, elas aparecem nesse formato aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, integral de 1 sobre x dx. É um tipo de integral indefinida. Poderia ser também integral de x ao cubo dx. Quando não tem valores na integral, ela é uma integral indefinida, e a principal característica dela é que a resposta dessa integral vai ser uma função única, que a gente tem que descobrir, mais c, mais uma constante de integração. O segundo tipo é quando aparecem números na integral. Então, essa integral poderia variar de 1 até 3. Essa integral poderia variar de menos 1 até 10, por exemplo. E isso é o que a gente chama de integral definida. E ela é um pouco diferente, porque a resposta não vai ser uma função. Você vai pegar a função que você encontrou e vai substituir valores. Você substitui valores e a resposta vai ser um número. Então, presta atenção na diferença. A integral indefinida são infinitas funções. Essa é uma função mais uma constante. Na integral definida, a resposta é um número. Você vai substituir valores e a resposta vai dar um número exato. Ok? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber esses dois tipos, indefinida e definida. Mas eu tenho uma boa notícia. A resolução é semelhante. Se você vai resolver uma integral definida, você resolve de forma indefinida, encontra a função, depois você só vai substituir valores nessa função e achar um número. É basicamente isso. Só que tem um terceiro tipo. Esse tipo aqui é mais divertido. Porque aparece, por exemplo, essa integral aqui está variando de menos 1 até 1. Só que o problema é que o zero não existe na função. Não tem como você variar de 0 até 1, porque vai dar de 1 por 0. Aí você tem que... É mais complicado. Então, quando você tem um intervalo que está fora do domínio, você cai numa integral própria. Existe ainda um terceiro tipo de integral, que são as integrais impróprias. Elas são mais divertidas, porque envolve cálculo de limites. Tem dois tipos de integrais impróprias. O primeiro tipo é quando você tem um intervalo que não respeita o domínio da função. Por exemplo, aqui está falando que você está variando de menos 1 até 1. Só que o x pode ser 0? Não pode ser 0. Portanto, tem um buraco no meio desse intervalo aqui, ó. Você tem uma bolinha aberta aqui, que é o 0. Quando isso acontece, vai dar problema. Você não é só substituindo a função, entendeu? Você tem que dividir em outras integrais. Aí começa a ficar mais difícil. Esse exercício é mais avançado, tá? Porque você vai resolver e no final você vai ter que calcular um limite. Aí pode cair em qualquer limite, pode cair em L'Hopital, 0 sobre 0, número sobre 0. Então, por que integrais impróprias é difícil? Pensa comigo. Para você calcular as integrais, você tem que saber derivadas. Né? Tem que saber derivada. A derivada ao contrário. Agora, nas integrais indefinidas e definidas, você não precisa saber limite. Né? É só o contrário da derivada. Aqui nas impróprias, depois de encontrar a função, você vai ter que usar limite para resolver a integral. Então, por isso que esse exercício normalmente ele é mais avançado. Mistura praticamente o cálculo inteiro, né? Limites, derivadas e integrais. Esse primeiro tipo aqui é o que a gente chama de descontinuidade. É quando tem um ponto fora do domínio. Descontinuidade. E tem um outro tipo, que é quando aparece infinito. Por exemplo, vamos supor que ele está variando aqui de 0 até infinito. Então, é um outro tipo de integrais impróprios do tipo infinito. Porque depois disso, você vai ter que substituir na função, né? Como é que você substitui por infinito? Não faz sentido. Você vai fazer o limite quando o x tem de infinito. Aí vai cair um exercício de limites. Então, para você passar em cálculo de primeira, saiba que a matéria é acumulativa.
Se você está em integrais e não sabe derivadas ou não sabe limites, vai dar muito ruim. Não deixa a matéria acumular.